Olá, boas-vindas. Boas-vindas ao Meditantes Podcast Experiências em Meditação. Meditantes Podcast que leva para você, todos os dias, através dos canais de áudio, vídeo e texto, os melhores conteúdos, as melhores experiências em meditação para você se inspirar a praticar meditação, avançar nas práticas meditativas. É um canal de estudos sobre a meditação, né? As experiências nos levam aos estudos. E falando em estudos, é muito mais profundo do que as próprias experiências. Esse é o assunto de hoje, estudo e prática da meditação. E a gente vai trazer aqui ao palco um convidado que vai falar sobre esse assunto, sobre a importância dos estudos também, né? E sobre a sua experiência com meditação. Então, boas-vindas ao Meditantes Podcast, boas-vindas, Leandro Castelo Branco, tudo bem? Olá, tudo bom? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está escutando e vai escutar aí. Leandro, é bacana a gente falar sobre esse assunto, né? Porque a gente tem conversado aqui com as pessoas, com convidados e convidadas no Meditantes Podcast, e o estudo vem como algo, parece que primordial dentro da meditação. Não é, eu acho que é isso, não tem meditação sem estudo? Faz sentido isso? Conta um pouquinho para a gente começar falando desse assunto. Eu sou professor de yoga, já tem mais ou menos 23 anos. Aham. E quando eu comecei a prática de yoga, para mim, eu comecei como, assim, eu acho que 99% das pessoas começam do mesmo jeito, né? Elas veem as posturas, e aí acham interessante, querem fazer. Na época que eu comecei, né, é justo lembrar que não tinha internet direito, né, já era 2001, né, então é aquela coisa Aham. de internet de escada, barulhinho esquisito, né, quando você conectava. Então, não tinha, quando me indicaram yoga para fazer, não tinha muito como pesquisar, né, eu nem sabia o que era, Aham. na verdade, né, e meditação, pior ainda. Mas quando eu entrei no estúdio para começar a praticar, eu tive a sorte de ter um professor que não somente tinha um background, assim, né, um histórico com posturas, mas ele também tinha, um contato com uma parte que no yoga a gente chama de Vedanta, que é Uhum. o estudo dos porquês, né. Por que sequer o yoga existe? Por que será que ele funciona? Né, porque as pessoas têm melhoras em um monte de coisa, mas a gente acaba vendo que conforme a gente vai estudando, né, esse nem é o Uhum. objetivo, são efeitos colaterais, digamos, né, a pessoa fica alongada, a pessoa fica fortinha, a pessoa fica mais calma, mas são efeitos colaterais que a gente vai descobrir com essa parte do estudo. Mas, Uhum. bom, aí, então para mim foi sempre colado essas 2 coisas. E aí, Legal. posturas, né, e até a meditação conectado com o estudo, é interessante, porque você fica conhecendo então o porquê daquilo que você está fazendo, né. E que é uma coisa pouco perguntada, eu acho, hoje em dia, né, Uhum. as pessoas simplesmente fazem. Eu tenho muito acesso, que é bem legal isso, inclusive. Eu acho que democratizou bastante, né, o acesso ao yoga, meditação, mesmo aos estudos, né, tá bem disponível, né, se você Aham. digitar na Sim. internet ali, né, yoga, Vedanta, vai aparecer um monte de coisa, que é legal. Sim. E que provoca um negócio interessante, né, que você falou: "Ah, talvez não haja meditação sem estudo". Eu acho que tem. Tem, porque você pode começar fazendo e você pode encontrar os benefícios, né. Agora Aham. agora, se não houver, né, um estudo, uma orientação, aí fica bem complicado. A pessoa pode encontrar, obstáculos, eu acho que desde o começo, e às vezes a pessoa nem começa direito por causa disso, ou Uhum. às vezes ela vai seguindo e encontra obstáculos um pouquinho mais à frente, ou então ela para em determinado ponto, que talvez ela pudesse transpor, se ela soubesse o que ela está fazendo de fato. Exatamente. Então eu acho que o estudo ele não é primordial para a pessoa começar, ou mesmo permanecer ali, Uhum. mas vai facilitar bastante, e Uhum. também para quem quer realmente se aprofundar, acredito que seja essencial, porque senão, né, imagina, né, imagina por um momento, passar uma vida inteira dedicando, o seu tempo, né, a sua dedicação, né, a sua energia, num negócio que você não sabe nem o que é. Porque tem Uhum. isso, né, pra você entender o que é meditação, né, você tem que ter um respaldo, e eu acho que falta Sim, isso hoje em dia, né. Talvez, exato. a mesmo por um lado, o acesso à informação está muito muito legal, muito democrático, né,
mas, por outro lado, não tem filtro nenhum. E aí eu acho que isso por outro lado, é um problema também. Uhum. O estudo ajuda no aprofundamento, né, no entendimento, e concordo com o que você falou também, ajuda também, na minha própria experiência, de que para manter-se naquele caminho, ou na prática da meditação, o estudo acaba gerando uma certa curiosidade, né, e vai tendo um aprofundamento, é muito bacana. Gratidão aí por trazer esse apanhado inicial agora. Leandro, você falou que já está no yoga já há 23 anos, então eu queria que você contasse um pouco para nós aqui, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, por que você iniciou, né? Você começou lá com 23 anos, qual foi a tua jornada dentro desse espaço de yoga, meditação e outras filosofias de autoconhecimento? Eu comecei no ano de 2001, né, então faz quase 23, 24 anos por aí. Uhum. E, na verdade, a entrada que eu digo, né, às vezes o pessoal fica esperando uma história, né, assim, porque eu já estou há tanto tempo em contato com isso e tal, e aí de repente, né, eu estava passando por uma fase que realmente, né, mas na verdade eu brinco aqui que eu fiz faculdade de comunicação social, né, e Aham. com ênfase em publicidade. Eu queria ser publicitário, então. Mas a faculdade terminou e na verdade eu não sabia muito o que fazer, porque era completamente diferente o mercado de trabalho do que eu imaginei. Então, e pra completar, a faculdade que eu fiz, não, assim, não sei como é que tá hoje, sinceramente, mas a faculdade que eu fiz, ela era muito mais teórica do que de fato prática. Aham. Então eu senti necessidade também de me aprofundar um pouco mais depois, porque não tinha muito essa cancha de mercado de trabalho, fazer coisas, mas tudo bem. No meio do caminho, entre terminar a faculdade e fazer uma pós, que depois eu fiz, Aham. eu eu recebi uma indicação de um amigo meu, porque eu comecei a eu parei de nadar, que é uma coisa que eu fiz boa parte da vida, né, meus pais me botaram para nadar muito cedo, e tal, competi também novinho, e aí eu parei de nadar, falei assim: "Quer saber, eu não gosto tanto disso não, ficar dando voltinha na piscina pra lá e pra cá e tal, não sou muito chegado não". Aí um dia eu comentei isso com esse amigo meu, e aí ele falou: "Pô, rapaz, tá parado aí, por que você vai fazer ioga?" Eu falei: "Sei lá, por que eu não vou fazer ioga? Eu não sei nem o que é, eu não sei, por que eu faria?" Aí ele: "Confia em mim, é pertinho da sua casa, você vai gostar, acho que combina contigo". Rapaz, combinou mesmo. E aí esse estúdio onde eu comecei, hoje é o meu, né, era dos meus professores, com o tempo eles foram saindo, e aí eu assumi com uma outra sócia, Aline, Legal. e e fiquei lá. Agora eu falo que eu não tive razão para ter entrado, mas com certeza eu tive muitas razões para não ter saído, Que legal. porque encontrei ali realmente um outro mundo, né, como eu falei, era conectado com a parte de estudos, né, e a parte de estudos foi o Uhum. que me manteve dentro ali, porque, né, falava, né, todo começo de aula, todo fim de aula, o meu professor falava, trazia, depois eu fiquei sabendo de onde era, né, trazia versos, passagens, pensamentos que vinham dos textos antigos ali do yoga, e Uhum. falavam sobre questões assim, cara, eu sempre pensei sobre isso, né, tipo, o que a gente está fazendo nessa vida, né, o que a gente, né, tem algum propósito, né, nessa existência, né, por que a gente fica criando picuinha com a gente mesmo, com os outros, né, o que está acontecendo, assim, então, eu falei, eu sempre pensei sobre isso, aí eu vi que tinha, né, que eu não era o único, né, naturalmente, e que inclusive a humanidade já pensava nisso já tem muito tempo. E Aham. aí, então eu fiquei por causa disso, porque me encontrei ali muito além da parte física, Uhum. e na verdade nesse cenário, né, de ter as posturas, de ter o estudo, né, do Vedanta, de ter os mantras, de ter o sânscrito, que eu entrei também, nesse cenário eu acredito que a meditação até demorou a aparecer um pouco, porque se eu entrei em contato com isso, já comecei a praticar em 2001. Uhum. Na verdade, meu primeiro contatão mesmo, com meditação forte, foi só em 2006, que em 2006 foi quando eu passei meus primeiros 6 meses na Índia direto. E aí, na Índia, você está em contato com outras filosofias também. Você começa no yoga, aí você tem um aprofundamento no Vedanta também, né? Exato. Porque pra mim, como eu falei, pra mim era a mesma coisa, tipo, e porque é na verdade a mesma coisa, né, porque Uhum. quando a gente fala de yoga, a gente fala de hoje a gente fala de exercícios físicos talvez, ou respirações no máximo. Uhum. Mas na verdade o nome yoga se refere, a um estilo de vida que tem um propósito.
E o Uhum. propósito desse estilo de vida é que cada pessoa possa encontrar a causa da felicidade, da Uhum. tranquilidade, da paz de espírito, que é a sua própria natureza, né. Então é uma viagem Uhum. interna. Então a gente descobre o yoga como uma vivência e um método para você entrar em contato consigo mesmo por baixo dessas camadas todas, né, corpo físico, pensamento, sentimento, sensação, memória, etcétera. E quando a gente entende isso, é que a meditação começa a fazer sentido no âmbito do yoga, senão ela fica Bacana. mais uma prática acessória, né, como é hoje, né, tipo: "Ah, o que que é yoga?" "Ah, é postura, é a respiração, então eu faço yoga." Aí não, mas eu só medito, eu não faço nem postura nem meditação. Será que eu faço yoga? Ou então eu tenho um pessoal que tem cânticos devocionais, né? Aí que Uhum. aqui no Rio tem uma vertente que somente tem essas, né? Tem palestras e tal, mas tem cânticos devocionais. E aí chamado de Siddha Yoga. Aí, pô, esse pessoal tá Uhum. fazendo yoga, não tá, né? E fica sem um corpo central que une Uhum. essas práticas todas, né? Só começa a fazer sentido quando você começa a entender o yoga como esse estilo de vida, né? Então Uhum. não é um exercício, não é uma prática, é um estilo de vida inteiro voltado para esse Uhum. objetivo. E nesse cenário, quem diz isso pra gente, né? Porque afinal, da onde veio esse conhecimento? É esse problema que eu falei da referência, né? Uhum. Do do lugar da origem, né? Tipo, da onde você ouviu isso, né? Da onde que acho que é uma Sim, pergunta que você faz muito pouco hoje em dia. Sim, um dos termos mais procurados é o quê? Música para meditação. E exatamente. o outro, meditação para dormir. Falei: "Meu irmão, você não entende nada de meditação. Então, ou você quer dormir ou você quer meditar, são 2 coisas completamente diferentes. Você não pode misturar as 2 coisas, né? Você tá misturando estação." Exato. E aí o Vedanta justamente ele é o estudo desses textos antigos que embasam o conhecimento do yoga. Tipo, se o yoga é alguma coisa, ele é alguma coisa mediante algo. Tipo, o que que deu o yoga? O que que trouxe o yoga para nós, humanidade? Uhum. E esses foram os mantras que compõem o que a gente chama de Vedas. Então, o estudo Uhum. desses Vedas, né, da porção final do Veda, se chama Vedanta. Aliás, Sim. literalmente, Vedanta significa porção final dos Vedas. Então, o estudo desses textos antigos, que dizem para a gente o embasamento, né, do yoga, claro que se transformou bastante ao longo dos milênios, afinal de contas, né, tudo é móvel, não vai se mexer durante 7.000 anos, Uhum. 5.000 anos? Claro que vai. Mas o fundamento, o coração, em termos de tipo de qual direção eu estou indo, porque o caminho você pode, né? Tem várias tradições, várias vertentes, inclusive na meditação, né? O Uhum. budismo tibetano, o budismo zen, né? Tantos outros, né? Vertentes de meditação, meditação cristã, né? Então você tem caminhos, mas qual é o destino? Então esse é o coração do yoga. Então esse Uhum. é o Vedanta, né? E chega um momento que há que se aprofundar. Isso é vem no estudo, né? Todos os que passaram, todos os convidados e convidadas que passaram por aqui, tem um aprofundamento, a maioria pelo menos tem aprofundamento em estudos daquela filosofia daquela linhagem ou daquele segmento, né? Os que não têm tanto estudo carece, sabe? Parece que carece de algo para se aprofundar mesmo, né? Então Eu acho que bacana a fica importância. difícil você até compartilhar, sabe, porque a meditação com certeza, é uma experiência pessoal, né, você pode Uhum. compartilhar essa experiência pessoal, né, com uma outra pessoa, e você pode falar sobre ela, etc, beleza. Mas é muito difícil você orientar uma pessoa baseado numa experiência pessoal só, justamente porque ela é sua, Correto. né, como que você sentiu isso, né, como é o meu histórico, né, como que funciona a minha mente, etc. É claro que tem coisas em comum, vai ter, mas em termos de orientação mais profunda, fica muito complicado, porque você não tem embasamento nenhum, de novo, né, você entra na subjetividade, tipo, e de novo, Exato. né, é uma pergunta pouca que se faz hoje em dia, né, tipo, é um monte de orientação errada que a gente vê por aí, e a pessoa, tipo, coitada, né, ela recebeu, de repente, ela veio ao lugar, né, a gente, né, somos buscadores, a gente vem tentando, né, buscar, se encontrar, então, Uhum. assim, não é questão de condenar, mas é errado, né, tipo assim: "Ah, professor, eu posso meditar deitado?" "Pode." Né, posso meditar ouvindo música? Pode. Tipo, pô, complicado, entendeu? Porque você presta um desserviço para a pessoa, né, que Sim. que depois, né, ela tá sem querer, ela tá relaxando no lugar de meditar. Nenhum é melhor do que o outro, mas eles servem a propósitos diferentes, né. Diferentes. A gente vê os professores e o pessoal
às vezes orientar, né, a começar, começa de uma forma bem, bem superficial, mais básica, com música, com deitado, enfim. Mas é algo para iniciar. Breve, rapidinho, poucos dias, pouco tempo. O danado é que depois a pessoa vive uma vida inteira fazendo aquela lagoa que era de iniciante, que era só uma adaptação daquela realidade que ela tinha, e não a meditação em si, né? Então vale todos esses adereços, né, Leandro? Me parece que valem para iniciar, né? Para dar aquele pontinho inicial, Exato. mas é assim, é para iniciar de uma vez só. Você não vai ficar a É, vida toda iniciando, né? Aí vem os estudos pois para é. aprofundar, né? Eu acho que é onde entra uma parte do estudo, é isso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, em termos de yoga, né, porque aí não vou entrar Uhum, em outras searas, né, apesar na Índia, nesses primeiros 6 meses, eu entrei em contato muito forte, inclusive minha primeira experiência com meditação foi num retiro, assim, imersivo de 7 dias no Instituto Budista, em Dharamsala, né, onde tem a uhum, comunidade tibetana em exílio. Lá eu consegui ter aula com o Dalai Lama, lá ele dá pouca gente sabe disso, né, mas o Dalai Lama, quando tá lá em Dharamsala, ele pode ser que ele esteja dando textos budistas comentados. Você pode ir lá, ter aula com ele, né. Então é uhum, acessível, é de graça, é só você se registrar, você entra, você faz. Então eu tive meu primeiro contato forte com meditação, teoria e prática, no Instituto Budista de Meditação de Dharamsala. E uhum. aí, mas eu prefiro me ater, quando eu falo de meditação, ao que o yoga diz, porque a minha experiência prioritária, principalmente depois dessa época, né, para mim foi uma época Uhum, muito decisiva, esse ano de 2006, que foi que eu decidi para onde que eu ia em termos de orientação, né, filosófica, religiosa até, né, para mim aham, conectar as coisas, então que foi para esse lado do yoga. Então, no yoga, é preciso, as pessoas falam muita coisa, né, mas a tradição do yoga preza muito o que a gente chama de guru, né, mestre, shishya, discípulo, parampara, transmissão. E então quem te falou esse troço é importante, porque carrega um peso de quem veio antes. Então, você poder traçar a tua linhagem para trás, dentro do yoga é importante, porque senão é uhum, tanta coisa que se fala que perde o chão, né, perde o solo. Em termos de uhum, yoga, né, quando você fala de meditação, você tem muitos apoios sólidos, né, de como que faz, qual é o propósito, o que não fazer. Você pega, por exemplo, o capítulo 6 de um texto chamado Bhagavad Gita, é voltado para a meditação. E está claramente dito lá qual é a postura, qual é o assento, qual é o ambiente e o que a mente tem que fazer, que é o uhum. foco pontual em um objeto de meditação. E aí, se você coloca a música, se você coloca, você está somando coisas ali a esse processo. E aí dá para entender que nessa loucura que a gente vive hoje em dia, né, numa mente muito turbulenta, que aliás a gente está cultivando, né? Então, assim, é Exatamente. como a gente está correndo, né, a gente está cavando a própria cova, né? Mas, então, nessa mente turbulenta, ok, dá para entender que o sujeito, né, vai se sentar ali sozinho, em silêncio. Ele vai panicar um pouco às vezes. Então, coloca um fundinho ali, né, de uma coisa de só para não bater seco aquele silêncio. E aí o sujeito se sente um pouco mais acolhido, etc. Mas isso tem que sumir rapidamente, rapidamente. Exatamente. É só para Porque iniciar, né? É só para porque iniciar. tudo que é muito bom, assim, a gente já fica viciado nesse troço, assim. E meditar É. deitado eu nem recomendaria, tipo, nem desde o começo, porque no Uhum. começo eu vejo que a meditação entra como um estado meio alienígena, não é num estado mental, porque a gente, enquanto, né, mamífero funcional, a gente tem o estado de alerta e o estado dormindo. São 2 estados da mente prioritários, né. O Uhum. estado de alerta dormindo. E a gente está dando muita corda para o estado de alerta, né, então fica com sono, não dorme, toma estimulante, né, cafeína, etcétera, né. Enfim, até o chá que as pessoas tomam, às vezes tem, vai tomar chá preto, chá Uhum. verde, tem cafeína, então estimulante, beleza. Não, cada um sabe de si. Mas a mente responde, né, então alerta. Fica dividindo o foco direto, né, em fazendo 3.000 coisas ao mesmo tempo. Aham. Então, é razoável dizer que quando essa pessoa sentar ali para tentar, né, ficar quietinha, pô, vai ser ruim. Então, assim, a percepção Exatamente. dela vai ser: "Pô, vai ficar inquieta, né, meu Deus do céu", tal. Uhum. Mas deitar
já vai puxar a gente para o outro lado, que é tipo, opa, tá na hora do soninho. E a mente responde, né? Ah, então tá bom, então vou apagar. Se tiver deitado, apaga. Muita gente não Uhum. entende, né, o posicionamento da meditação e que tem apoio, por exemplo, aí você já pega um outro texto que são os Sutras de Patanjali, que né, são versos a respeito da prática de Patanjali. Ele Uhum. vai dizer a respeito de asana, muito interessante, que tem apenas um verso que ele diz Sthiram Sukham Asanam, que é a postura deve ser firme e confortável. Isso é postura de meditação. Ela não pode ser muito um e não pode ser muito outro. Ela tem que ser os Uhum. dois. Confortável, no sentido, né? Você está de perna cruzada? Pode estar, mas até poderia estar sentado numa cadeira. Você não pode ficar confortável demais. Então, Uhum. pernas relaxadas, braços relaxados, mas coluna reta, alinhada, pescoço alinhado. Isso tem o reflexo, tem paralelo lá no capítulo 6 da Gita, fala a mesma coisa, só que Uhum. com um pouquinho mais de detalhe. Porque se você Uhum. estiver firme, você não pende. A gente que medita e já meditou em tudo quanto é situação já sabe, mesmo tentando ficar reto, às vezes fica pescando, né? Não é? Quer ver quando faz uma temporada de 2, 3 horas ou dias de prática de meditação? Não tem como, em pouco tempo, não ficar dando umas pescadas de vez em quando. Pô, Aí não tem como, levanta, né? acorda. Quando tá numa situação ideal, às vezes você já fica meio, né? Porque, né, tem dias e dias, horários e horários, né? Imagina, se você Exato. estiver deitado, não tem a menor chance de ficar acordado. A menor chance. Vai dormir Exatamente. fácil. O corpo entende que é para descansar, que é para relaxar e vai dormir, né? Sem dúvida. Ô, Leandro, falando dessa tua primeira experiência mais forte com a meditação, tem um termo que a gente ouve muito do pessoal que é desafios, né? As dificuldades de início das práticas, dificuldades ou desafios que tem, às vezes, há 20 anos meditando e ainda tem desafios ou dificuldades, intensidades diferentes. Eu queria que você falasse um pouquinho se você teve desafios, quais foram esses desafios com o início das práticas de aprofundamento e quais os desafios que você percebe ou tem até hoje, né? Ah, desafio, pô. É interessante a gente, então, era eu, minha namorada na época e minha esposa, hoje também estava comigo na Índia, lá em 2006. E a gente Uhum. ia para esse centro, né, de meditação chamado Tushita Meditation Center, né. E é engraçado que quando depois saiu aquele livro, né, como é que chama aquele Comer, Rezar e Amar, fez um sucesso nessa época. Essa mulher fez parte do meu trajeto lá na Índia. Ela foi no Tushita, depois ela foi lá para baixo, enfim. E aí, o interessante desse lugar, assim, super bonito e tal, mas acontece uma coisa com as construções ali da Índia, né, principalmente as mais simples, elas têm aquele telhado meio de amianto, né, ou de ferro, não é ferro não, de alumínio como se fosse, né. Uhum. E é no meio da floresta isso, né, e Dharamsala é um lugar lindíssimo, né, eu entendo porque muitas pessoas não vão para lá, assim, para turistar até, porque é espetacular. Dharamsala fica na encosta de uma montanha, onde voam umas águias, assim, em uma parte do dia, elas ficam ali, e Uhum. você tem umas montanhas nevadas no fundo ali, tem uma reserva de tigres perto, é uma coisa absurda, Dharamsala é demais. Mas no meio da floresta. Uhum. Então, muitas vezes ali a gente tinha a palestra, né, do que é, como deixa de ser, como que faz, eu deixei de fazer, não sei o quê, a gente bem iniciante. E aí uma hora a gente ia sentar e praticar, né, porque a meditação, né, não pode ser só teoria, acima de tudo tem que ser prática. Uhum. E aí no que a gente sentava para meditar, de repente vinha assim um negócio, brrr, aí blá, 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 no telhado assim, e era o quê? Os macacos pulavam da árvore pro telhado, e onde vinha um, vinha 3, 4 atrás, blá, 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 era o pezinho dele assim, tá, 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 passando no telhado lá. Aí eu falei, rapaz, já tá difícil aqui, o negócio ainda vai essa macacada literalmente fazendo macaquice em cima do telhado, exatamente a mesma coisa. Mas depois eu fui perceber que eu falei, cara, meditação é isso. Meditação é isso. Tu tá tentando fazer um negócio e parece que nada no mundo tá colaborando para você fazer esse negócio. Tá certo que não precisa ser macaco em cima, né? Mas às vezes são seus macaquinhos internos, né? Que no budismo tibetano, às vezes a galera chama de monkey minds, né? A mente macaco, que pula de galho em galho, Exatamente. né? Que vai se pendurando ali, que vai para o outro. Porque é interessante isso também da mente macaco, você
não sabe de onde veio o macaco, não sabe para onde vai o macaco, e no meio do caminho ele fica ali, se pendura nas árvores ali, para não sei o quê. Então Ali eu você acho, teve a experiência na prática da mente de macaco, né? poxa, isso era um susto, cara, um susto que tomava ali, que você tá ali, quietinho ali, fazendo, aí de repente, brrr, aí faz um trovão em cima, que é os macacos, tem macaquinho e macacão também, né, pulando ali. Aham. E aí eu percebi que a primeira dificuldade é meio que essa, né, é Sim. o ambiente, muitas vezes é o ambiente. E Uhum. aí, depois passa a ser a dificuldade interna, né, é o que você está trabalhando com que material? O que a mente trouxe para você? O que ela vai, porque assim, resistir ela vai. E eu acho Uhum. que é uma informação que não circula o suficiente, né, que o primeiro contato com a meditação provavelmente não vai corresponder à expectativa da pessoa, que fica vendo, né, aquele pessoal com cara de paisagem lá, rindo, sei lá do Uhum. que está rindo. E aí, não, venha fazer o curso de meditação, isso e aquilo, não sei das quantas, e quando chega lá, não é nada daquilo, porque, né, uma série de fatores vão influenciar esse troço. Até no próprio capítulo 6 da Gita, fica especificado lá, quando Krishna começa a dizer o que o sujeito tem que fazer, ele já diz assim, né, o camarada vai vir para um ambiente calmo e silencioso, para já facilitar, Uhum. tendo disciplinado o corpo e a mente, ou seja, tem um caminho prévio de facilitação. Se você quiser facilitar a sua vida, tem um caminho prévio ali, e está inserido, se você for ver em termos de Patanjali Yoga, né, dos sutras, a Uhum. meditação, né, o começo da meditação está só depois de Yama, Niyama, Asana, Pranayama, começa Dharana, que é concentração, o quinto passo. Então tem uma coisa prévia ali para dar uma pavimentada no caminho para poder facilitar a tua vida. Porque Uhum. assim, a mente já vai resistir, porque o contato com o mundo, com as pessoas, etc, é o oposto do que a meditação vai pedir de você, sobretudo hoje em dia, né. Então eu Uhum. encontrei também essa dificuldade, mas eu tinha já um background fortíssimo de postura, de respiração e tal, mas a mente resiste, né. Exatamente. Esse e essa resistência inicial é o que afasta a maior parte das pessoas, né, porque Uhum. é uma expectativa quebrada e a pessoa acha que ela está quebrada também, né, fala assim: "Ah, não, eu tentei meditar, mas não consegui, porque eu fiquei pensando em um monte de coisa, né, eu tentei meditar, mas eu acho que não é para mim, porque, né, me falaram para fazer uma coisa e não consegui, porque, Uhum. né, minha mente não quis fazer, fiquei pensando, né, na prova, né, lá na quinta série, quando eu devia ter falado ali com a Maria Chiquinha que eu gostava dela, né, fiquei pensando ali na entrevista de emprego que eu vou ter na semana que vem e não consegui me concentrar ali no que o cara falou. Cara, é isso aí, É. é isso aí. Eu falo com os alunos que meditação é uma coisa maravilhosa, porque quando você sabe o que você está fazendo e quando você sabe o que esperar, é uma das poucas situações na vida que não tem possibilidade de fracasso. Não tem. Uhum. Você vai conseguir. Não tem quem tente que não consiga. Porque você tem um negócio para fazer. Aí você vai tentar fazer. E o tentar fazer já é o começo de tudo. Então não tem fracasso Exato. possível. É impossível fracassar na meditação. Ninguém tira zero em meditação. E Ninguém aí, tira essa alimentação, muito bom. aí eu senti isso, né? Aham. No começo, essa resistência da mente, do ambiente, né? Naturalmente. Sim. E mais à frente, comecei a sentir que realmente o sono era uma questão, né? Quando você começa a aprofundar já mais um pouco, o sono vira um fator, realmente, se você tiver muito mole, você começa a dar uma acomodada ali, você já não sabe mais se você está sonhando, se você está no mau caminho. Se você já não sabe mais se Uhum. você está sonhando, está meditando, aí você já sabe que você está ali borderline, ferrado. Aham. E e aí é legal isso, porque vai mudando um pouco, né, é uma pena que as pessoas, às vezes, não passem desse obstáculo inicial, porque tem muita coisa boa, né, à frente ali, logo um Uhum. pouquinho depois já tem muita coisa legal aí. E Uhum. mas sempre tem, né, Sim. o obstáculo está presente, varia com o dia a dia também, né, Tem varia dias e com dias, né?
Tem, Exatamente, tem. Varia exatamente. com tudo. Tudo que perturbar a tua mente varia. Dormiu pouco, dormiu Uhum, demais, comeu mal, né, pô, não tem como dizer que vai ser a mesma coisa, né, mas também é uma coisa chocante que às vezes quando o assunto beira a espiritualidade, as pessoas que são, às vezes, muito razoáveis e lógicas, você joga tudo pela janela, né. uhum. Tipo, passou a noite comendo pizza de 4 queijos esquentado no micro-ondas, foi dormir 3 da madrugada, vai acordar às 6 da manhã para meditar. Ah, pelo amor de Deus, você acha que vai fluir igual? Não vai. Vai dormir, não vai fazer, não adianta meditar nesse horário. Não, você vai, não vai dar, não vai dar. Na Bem outro dia assim, você tenta de novo. exatamente isso. É, bacana, legal. E benefícios, né? Falamos de desafios, falamos da tua experiência e benefícios. Percebeu, assim, é perceptível os benefícios que se colhe com a prática de meditação? Como é que foi isso para você? Pô, isso é uma coisa interessante, né. E eu via isso ao longo dos tempos, que é as pessoas, vão se transformando, né, mas é que nem crescer, que nem ver crescer unha, né, crescer cabelo no caso agora é mais difícil, mas você a gente não vê mais direito, mas é porque vai uma coisa que vai acontecendo de pouquinho em pouquinho, né, de tantinho em tantinho, o negócio de repente vai chegando, quando a pessoa vê, muitas vezes é a pessoa de fora que diz assim, né, tipo assim: "Nossa, parece, sei lá, tá mais calmo, tá sentado, assim, bem", ou então Uhum, percebe que, né, em algumas situações já tá um pouquinho mais centrada, as coisas não batem tão forte, né, quando acontece alguma coisa que tá fora de esquadro ali, eu não esperava, uhum, ou realmente, seria uma coisa muito negativa, a própria pessoa percebe assim: "Nossa, nem não sei, né, estava um pouco mais calmo, assim, do que eu achei que ia ser bem pior do que isso". Então, eu penso que dá uma soli tem um benefício imediato, né, que é uhum, de quando está um pouquinho já mais profundo, né, não muito, mas já dá uma acalmada, né, quando você consegue, justamente porque você, o que diz ali nos Yoga Sutras do que vai ser o processo de meditação, primeiro começa com a abstração de sentidos, né, se recolhe, isso já dá uma calminha, isso já dá uma, que depois desemboca na concentração, que reforça essa sensação de, né, de percepção de paz, de tranquilidade, etc. Então tem um benefício, já imediato, né, da própria uhum, técnica do que você está fazendo, independentemente de qual vai ser o seu foco. Se aprofundar, vai seguir esse caminho, obrigatoriamente. É abstração de sentidos, vai jogar tudo para dentro, né? De repente, não é que o ambiente mudou, você que mudou. O ambiente continua tendo ruidinho, o ambiente continua tendo pessoas circulando, mas você não liga mais, você simplesmente uhum, está para dentro. Eu falo que essa abstração de sentidos tem um nome complicado, mas na verdade todo mundo já experienciou. Por exemplo, se você lembrar do último livro excelente que você leu, você sabe o que é isso. Porque as horas vão passando, né, tocando horror aí, você nem aí, você está lendo o livro ali, você nem não ouve nada, não vê mais nada além do livro, não sente mais, né, os tecidos, as coisas, né, o ambiente onde você está sentado, né, todos os sentidos realmente se apagam e você está totalmente, né, focado no que você está fazendo. Então, isso é abstração de sentidos, num certo sentido. uhum, E aí eu acho que tem um benefício bem imediato, né, que para mim também foi bem, fica difuso, né, ao longo do tempo, quando que melhorou, deixou de melhorar, justamente por isso, né, vai melhorando conforme você vai insistindo de uhum, pouquinho em pouquinho em pouquinho. Então, me lembro, né, de como era complicado, né, inclusive com os macaquinhos no telhado, e depois foi ficando um pouco menos complicado, né, já tinha essas experiências, né, de tipo, né, pô, de repente some tudo, né, aí realmente aprofunda ali, tem uma tranquilidade muito profunda ali no processo de meditação. É, e na vida como um todo, para mim fica também muito difuso falar um pouco dessa, dessa receptividade, né, desse airbag, digamos assim, emocional que você acaba criando, porque também para mim foi muito misturado, né, com a prática, respiração, mantra, tudo, né, que compunha o meu dia a dia de sadhana, né, que a gente chama uhum. de prática, mas com certeza é isso, né? Isso responde é o que falo, né, que yoga não é terapia, mas é terapêutico, né? Você Uhum, consegue ali solução para várias coisas que te afligem, sem ter uma metodologia específica no sentido, porque a minha relação com meu pai, que minha relação com a minha mãe, então tudo bem, mas quem é você, né?
além de tudo isso, né? Fora tudo isso, assim, você acaba descobrindo quem é você distante dessas questões, assim, não vai necessariamente resolver. Mas às vezes resolve, porque, né, o quanto que a gente dá de valor e de peso para essas questões é o que é decisivo para essa questão se quer existir. E aí, às vezes você se cura, né, desses processos por causa do processo meditativo e das coisas que você justamente estuda, né, em paralelo. E eu acho que também nesse sentido a meditação é uma meditação é muito importante com relação aos estudos, porque estudos, né, budismo, yoga, etc., eles apontam tudo para o mesmo lugar. Assim, olha só, você está procurando fora uma coisa que está dentro de você. Mas no começo, a pessoa meio que tem que acreditar, né? Ela entende, né? A gente conduz o raciocínio, né? Presta atenção, quais são as causas da felicidade, da alegria, né? Então, no mundo é tudo muito fugaz, né? Vai embora, né? Mas o que tem como outras coisas? Você vai falando as coisas tudo. Aí a pessoa, não, então, consequentemente, a gente pode, né, raciocinar, inferir que a causa, né, de toda a felicidade, de onde brilha, né, é de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, o objetivo é essa jornada interna em direção a essa paz que você busca tudo fora. Aí a pessoa, tá bom, entendi. Mas entender e realizar são duas coisas completamente diferentes. Então, se não tiver o processo meditativo é um tira-teima. É um tipo, né, não acredita em mim, veja por você mesmo. Você vai, em vez de ficar, né, indo a lugares, né, peregrinações, procurando coisas, né, que te façam te melhor, não. Senta, fecha os olhos, né, ou não, enfim, depende da técnica. E aí começa, e você vai conseguir encontrar. Não precisa acreditar em mim, né? Então a meditação é um processo importante de você ver por si o que as pessoas estão falando para você. Não precisa acreditar, vai lá, que eu posso te falar meia hora aqui sobre o que é a Índia. Não vai chegar perto do que é você pegar um avião e ir lá, né? Então é muito Exatamente. importante. Sim. Da mesma forma, e complementando aqui no Leandro, o Meditantes Podcast, nós contamos experiências em meditação. Não faz ninguém meditar, né? Ok, como é que funciona isso? Então, eu quero me aprofundar, eu quero realmente fazer uma prática profunda, eu quero me aprofundar nos estudos. Bom, então procuro o Leandro e aí ele vai ensinar como que faz yoga, como que faz meditação e tudo mais. E aí mesmo assim vai ensinar. Agora a pessoa necessita prática, né, para poder realmente ter a sua própria experiência e compreender profundamente aquilo. Senão vai ficar no racional, né? Que a gente conta experiência em meditação e é muito legal, porque as experiências, né, acabam ajudando e me ajudam também no meu próprio processo. Cada convidado que eu ouço aqui, eu digo, nossa, eu não tinha pensado meditação por esse ângulo, né? Eu não tinha pensado desta forma. No final das contas, vai tudo para o mesmo lugar, mas a forma de falar, a forma de pensar, a forma da experiência inspira, né? Mas não me faz praticar, muito pelo contrário, eu que tenho que ir lá sentar na cadeirinha, no banquinho, no meu tapetezinho lá e fazer, né? Então é bacana, assim. E os Exato. estudos aprofundam, né? Eu acho que também muitas vezes o estudo é legal porque ele te dá, às vezes, um porquê, né? Porque, pô, interessante isso, né? Interessante isso que você me falou. Cara, nossa, que inacreditável. Dentro de mim sou eu mesmo. É para dentro, não para fora. Olha. Então, às vezes pode ser uma coisa estimulante, porque, como você falou, e falou muito bem, cara, não vai acontecer nada se você vai sentar um dia. Um dia não vai resolver nada. Um dia não vai resolver nada. E, na verdade, as pessoas hoje estão com esse problema, né? Elas estão fazendo tudo ao contrário do que a meditação vai pedir. Então, assim, senta que lá vem a história, porque vai ser complicado, né? Que é o quê? Exato. As pessoas estão com milhares de focos, né, de concentração, para fazer tudo o mais rápido possível. A meditação vai para o caminho contrário. É um mínimo de foco pelo maior tempo possível. As pessoas estão querendo o quê? Estão querendo cortar caminho, né? Inclusive, a sociedade como um todo trabalha fortemente para que eu não tenha que lidar com o processo. Eu estou no ponto A, quero chegar no ponto B, como que eu faço para encurtar isso aqui ao máximo? Ou então eu pago alguém para fazer por mim. Eu não quero fazer parte desse processo, eu quero resolvido o meu problema. É um problema porque a meditação em si é o processo. Exatamente. Não tem como pular etapa. E até onde eu sei, não tem como pagar ninguém para fazer por você, né? E mandar para você o Não benefício. funciona. Mas se um dia der, a galera essa pessoa vai ficar rica, porque o que vai ter de gente, medita meia hora por mim, pá, $100.
Nossa, essa aí vai ficar rico, porque a pessoa está querendo justamente saltar o processo, né? Exato. Hoje, o que você não resolve pedindo na internet ou ligando um botão, etc., a pessoa já começa, pô, complicado isso aí, né? Pô, sabe, né? Poxa vida, tal. Será que não tem outro jeito? Fica lutando com a ideia de que tem que fazer realmente alguma coisa, Uhum. que vai demorar, que vai, né, pedir ali disciplina, dedicação, compromisso, energia. Cada vez menos a gente tem isso. A gente só tem isso com coisas que a gente é forçado a fazer. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um Uhum. trabalho, só tem um jeito de fazer esse trabalho por enquanto. Você vai fazer dessa forma, a pessoa, ok, beleza, eu vou fazer. Não estou satisfeito com isso, mas eu vou fazer. Quando Uhum. chega no processo meditativo, às vezes a pessoa não tem nenhum porquê. Por que eu estou fazendo isso mesmo, né? Senta aqui, engraçado que agora, exatamente agora, eu vi um videozinho que uma aluna minha já tinha me mandado, então eu fiquei devendo ver ali, que ela mandou, era curto, que era uma entrevista da Fernanda Torres com o Jô Soares, então vê que tem um certo tempo, né? Que a Uhum. Fernanda Torres pratica yoga, nem sei se anda praticando mais, mas ela já praticou bastante yoga, né? Até foi capa de revista, tudo não sei o quê. E aí o Jô Soares perguntou para ela se ela medita. Ela falou, eu não. No final eu falei, meditação me deixa ansiosa. Cara, essa frase é tudo, porque ela é o retrato da mente das pessoas hoje em dia. É. Tipo, imagina, meditação está dando o efeito oposto do que deveria dar. A meditação deixa ansiosa porque ela não consegue ficar quietinha ali lidando com aquilo. E já vi também, no pouco que ela falou, que eu não sei quem foi o que orientou ela, mas é uma orientação equivocada, porque ela só estava preocupada se ela ia pensar, se não ia pensar, já está começando mal. Exatamente isso. Já não está meditando, né? Mas sabe que o ano passado eu ouvi pessoas falando que meditavam na velocidade 2. Você acredita? Como assim que medita na velocidade 2? Né? Fico até E interessado em como que pode ser isso. eu confesso que eu fiquei assustado também, né? Como assim? Nem na velocidade 1 eu consigo meditar, como é que vai meditar na velocidade 2? Como Porque a assim, né? velocidade 2 acelerando o mantra, a respiração, Super, não sei como poderia era, ser. era alguma coisa nesse sentido, né? E assim, pasmem quem esteja me ouvindo, mas é comum, parece que não, mas é comum as pessoas pedirem medita para mim. Você acredita nisso? Já tá Ah, assim, não tá? pode ser, é? Já tá assim, só que eles não pagam ainda, tá? Mas eles pedem Não, pra gente meditar por eles. já cobra logo então, pelo menos Acho aí que, tem um eu acho que compromisso, eu acho que depois do Meditando em Podcast eu vou abrir esse novo negócio aí de meditações né? terceirizadas. Né? Você sabe que uma vez fizeram um cartaz, que era naturalmente uma brincadeira, mas a galera começou até a ficar interessada. Tem muito antigo esse cartaz, apareceu, era em inglês, a galera falou, ó, medito por você, $50 aí a hora, me manda não sei o quê. Tinha gente interessada, entendeu? Porque, Ó, quem sabe é um novo negócio aqui no Brasil. Quem né? sabe fizemos uma sociedade, Leandro, e você. Se desse resultado, já era o primeiro a fazer. Por que não? Eu vou É, meditar mais e vou ser remunerado, que beleza. maravilha, passar o dia todo meditando, muito bom. Legal. Gente, meditação é prática, é uma prática que não dá para terceirizar. Não tem jeito, não dá para terceirizar a meditação, né? Você precisa experimentar, você precisa praticar. E estudar, né? Por mais que, eu não quero, às vezes o pessoal assim, mas Shantiram, Leandro, eu não quero ser um professor de meditação, uma professora de meditação. Não se trata disso. Se trata de aprofundar e justamente solidificar aquela prática e tudo mais. E também mesmo assim, não, eu não quero estudar, quero só continuar minhas práticas. Ok, né? Mas eu acredito que, na minha opinião, o estudo ele ajuda a dar esse embasamento e solidificar e aprofundar ainda mais. E não concordo plenamente. E para a gente ir finalizando, Leandro, nosso Meditando Podcast de hoje, algumas dicas assim bem práticas para quem está iniciando nos estudos da meditação, para quem já avançou e quer aprofundar um pouquinho mais, e depois nós vamos para a meditação. Certeza. Para quem está começando, eu falo sempre a mesma coisa. Mesmo bate local, mesma bate hora, mesmo bate técnica, mesmo tu, não mude nada e descubra qual é o mínimo tempo possível. Aconselho fortemente que, se der a primeira experiência, marque um despertadorzinho suave para 2 minutos 3. Se você chegou no fim de 2 minutos 3 benzão, parabéns, maravilha, ótimo. Então você vai ter uma boa experiência. E na próxima sessão, você já pode botar 30 segundos mais, um minutinho mais. Uhum. Aí quando você vê, você já começou, e em vez de ficar forçado, né? Porque também tem isso, né? Muita gente começa na forçação de barra, né? Naquele convite da galera que aparece ali no WhatsApp. Não, vamos lá na meditação da meia-lua, meia hora de meditação. Cara, não faça isso com o novato, não faça É. isso.
Você vai afastar o novato também, o cara nunca ficou nem sentado de perna cruzada mais de 5 minutos, você vai botar o cara meia hora, né, fazendo um negócio que ele nem sabe o que que é, péssimo, a experiência vai ser horrorosa, com certeza. No mínimo, ele nunca mais quer ver esse negócio na frente. Então, Uhum. iniciante é o mesmo local, mesma técnica, mesma hora, mesmo tudo, pelo menor tempo possível. Então, pode 2 minutos, 3? Pode, super pode, super pode. Mas chegou muito fácil em 2 minutos, 3? Põe 3,5, 4. Chegou fácil 3,5, 4? Põe 5. Uma hora você vai sentir assim, uma leve desconfiança. Assim, será que não já passou o tempo? Quando começar a resistir, você está chegando próximo do tempo razoável. Fica Uhum. ali um tempinho que vai começar a dilatar de novo. De repente passou 5 minutos, puf! Aí você, opa, maravilha. Então, para o iniciante, eu diria isso, né? Descubra o menor tempo possível, desapega e entra na meditação a fundo perdido. Ou seja, você não espera nada, não espere nada. Você Legal. tem uma tarefa a fazer, que é focar no mantra, na respiração, enfim, no que for, faça isso. E acabou. Não interessa se vai ser fácil, se vai ser difícil, o pensamento vai aparecer. Só foca naquilo. 2, 3 minutinhos, vai passar bem mais rápido do que você imagina e manda ver. Para quem tem mais na frente, já é um pouco mais complicado, mas eu diria uma coisa um pouco fora da caixinha, talvez. Muitas vezes a dificuldade de quem está mais à frente de aprofundar a meditação não está no local, nem na técnica, nem nada. Está fora do tapete. Está na Uhum. conduta fora do tapete. Porque a mente é muito sensível a instabilidades com relação a atitudes e o modo de ser da pessoa. Então, se está com alguma barreira ou dificuldade dentro do tapete, reavalia suas atitudes fora, mediante os valores que o yoga tem, por exemplo, né? Não violência, verdade, desapego, pureza, né? Pureza é um valor muito mal compreendido, mas tem a ver com, tipo, o que eu estou consumindo? O que eu estou trazendo para dentro de pensamento, de ensinamento, etc. Às vezes a pessoa não percebe, mas no trabalho está ligado, sei lá, no G1 ou coisa parecida ali. Pô, só desgraça, cara, né? Só Uhum. pensamento negativo, absorve, filho, absorve. Então, assim, se você está querendo aprofundar a sua meditação, então você já está num outro nível de preocupação. Você já está no nível já de tipo que vai fazer diferença, as coisas mais sutis podem fazer diferença. No começo, Uhum. quase nada faz diferença, né? A pessoa já fica preocupada, Legal. que eu vou tirar o café, não sei, cara, pode ser, mas ainda não vai fazer tanta diferença. Mas conforme a coisa vai, aí você já está no ajuste fino. E no ajuste fino, a coisa toda começa a fazer diferença. Pode ser que uma diferençazinha na postura faça diferença, pode ser que uma sutileza na técnica possa ter diferença, mas não dá para entrar nesse mérito, porque a gente não sabe qual técnica a pessoa vai Uhum. usar. Exato. Então, de uma forma mais genérica, a gente poderia dizer que a mente também fica sensível ao hábito, né? E o hábito também de, né, observa a tua coerência, né, com os valores que indicam, né, porque os valores eles não são somente morais, mas eles são como que o construto da tua mente é feito, né? Tipo, ela está indo em Uhum. qual direção? Então, de repente, pode ser que, sem perceber, esteja sendo agressivo, com palavras, com olhares, com expressões, com atitudes. Pode ser que exista uma não observação relativa do valor com relação à verdade. Pode ser que não haja coerência entre pensamento, ato e palavra. Pode ser que, enfim, uma série de coisas. Uhum. E aí, Exato. ficar de olho, então, nas atitudes e nas companhias, nas coisas fora do tapete, porque isso pode sim influenciar os seus estados mais sutis de meditação. Maravilha. Excelente, excelentes dicas para quem está iniciando, para quem está avançando e quer avançar ainda mais na meditação. E falando em avançar, mesmo sendo online, vamos a uma breve prática, então? Certeza, isso aí é legal, porque realmente Maravilha. dá para construir, dá para levar a pessoa a ter uma experiência, né, e guiado é mais Uhum. fácil, né, Ok. realmente, eu falo para a pessoa também, não vicie na meditação guiada, mas claro que pode fazer de vez em quando. Para começar, você pode ajustar o teu assento, como ele estiver, se por acaso tiver algum desconforto, a gente descobre nessa hora. Se tiver numa cadeira, como eu estou por acaso, firma as 2 dos solas dos pés no chão, mesmo que esteja calçado por alguma razão. E ao fechar os seus olhos, né, repousa as mãos gentilmente sobre as coxas, ou uma sobre a outra, e aí dá uma zerada nos seus pulmões, no sentido de inspirar profundamente, ó, puxar, ah, e solta. Tantas vezes quantas forem necessárias, não se preocupe com isso.
E você sente as pernas soltas, porque não é preciso fazer nada com elas. Elas simplesmente estão ali. Sente as solas dos pés no chão, dentro dos sapatos, que seja. E você pode sentir cada um dos dedos dos pés se discretamente você mover os dedos dos pés, sentindo aquilo que está abaixo, o piso, tapete, palmilha. E relaxando as coxas também, o apoio dos quadris no assento. E se o ar sai, né? Ainda num suspiro aqui, ah, você assenta bem essa base. Não há mais nada a fazer com ela. Percebe também os dedos das mãos sobre as pernas, ou no caso de uma mão sobre a outra, tem alguns dedos em uma mão e outros dedos que não encostam em nada. Nos braços relaxados, os ombros soltos. Se girar uma vez os ombros para trás e para baixo, você os encaixa melhor. E nesse ponto, já deixou de suspirar, a respiração flui normalmente. Relaxa o queixo, afrouxando o contato entre os dentes. Percebe a língua solta na boca, provavelmente encostando nos dentes de baixo. Relaxa os cantinhos da boca. Relaxa as bochechas, a região entre as sobrancelhas. Sinta o contato suave entre os lábios, como duas almofadas que se tocam. Também o contato entre as pálpebras. A pálpebra superior caindo suavemente sobre a inferior. Relaxe até mesmo as orelhas. E o topo da cabeça levemente empurrado em direção do teto. Inspira, expira. E se é assim, com as pernas relaxadas, os braços relaxados, mas a coluna alta, você observa a sua respiração da forma como ela acontece agora, livre, espontânea. Localiza essa respiração lá na barriga, com toda a naturalidade no processo fisiológico. Na inspiração, a barriga dilata um pouquinho. Na expiração, ela entra novamente. Acompanhe o expandir e o retrair do abdômen. Inspiração, expiração no seu ritmo, na sua intensidade. Torne-se um observador dessa respiração.
E naturalmente que os pensamentos, uma hora ou outra aparecem. Mas pensamentos são como nuvens no céu. O pensamento se forma, se mantém e se dissipa. Como nuvens no céu, o pensamento tem forma, que depois se desfaz. Reconhece a presença do pensamento e joga a concentração na respiração de novo. Delicadamente, suavemente, sem culpa. Apenas é o que é. Inspiração, expiração. Inspiração, expiração. Então desvia esse foco lá para o ar que passa pelas narinas. O ar mais geladinho que entra, o ar mais quentinho que sai. O contato com a pele, os pelinhos, a mucosa. Inspiração, expiração. O pensamento vem e eu escolho delicadamente desviar o foco para a respiração. Tantas vezes quantas forem necessárias. Sem culpa, sem raiva, sem resistência. Apenas é o que é. É como um jogo que não tem vencedor. Aproveita um pouquinho de silêncio. Acolhe essa baguncinha interna, se for dia de baguncinha interna. A negatividade vem da resistência. Não resista. E aí, numa inspiração mais longa, solta. Inspiração longa. Inspiração longa. Com o tempo, né, vai abrindo os olhos, recuperando o contato com o ambiente, né, e realizando que não é tão difícil quanto parece, quando a gente baixa as expectativas. E isso foi realmente uma experiência meditativa guiada, rapidinho, misturando um pouco um processo de relaxamento da postura, que precisa ser firme também, mais solto, e junto com a técnica de meditação sobre a respiração. Gratidão, Leandro, pela meditação, né, por esse compartilhar das experiências de meditação, e o nosso Imagina. desejo é que as pessoas possam acessar esses conteúdos e também se inspirar nessas experiências compartilhadas por você. Valeu, obrigado, obrigado pelo convite. Eu acho pô, imagina, né, a gente só pode imaginar que seria um mundo se todo mundo meditasse, ou boa parte, né. Pô, Uhum, imagina só, isso é uma é isso aí. maravilhoso. Maravilha, então. Leandro, honra e gratidão. Então, Valeu, até mais. obrigado pelo convite.
Chegamos ao final, então, do nosso Meditantes Podcast de hoje. Essas experiências, aprofundando o estudo e prática da meditação com o Leandro Castelo. E o convite para você assistir novamente. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, encaminhe para o número maior possível de pessoas também se inspirarem nessas experiências de meditação. Meditantes Podcast, experiências em meditação.